Boa noite para quem está chegando. Estamos aqui em mais um Papos Visíveis. Vamos entrando. Quem for entrando aí vai me avisando se como é que tá aqui o som. Carol, Pri, tudo bom? Vão me avisando aqui se o som tá rolando, se tá tudo bem. Tô achando que é do computador onde eu tô apoiando. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo uma outra forma de apoiar o celular, porque acabei ficando sem tripé. Da última vez vocês viram que o tripé caiu. Eu não consegui recuperá-lo. Oi, Mona. Já vou te chamar aqui pra você entrar. Agora ficou bom, Pri? Agora só tem que conseguir deixar ele apoiado em algum lugar. Vamos ver se ele fica aqui, peraí. Era o computador onde ele estava apoiado que estava dando esse barulho aqui. Agora eu vou ver se eu consigo fazer uma forma desse celular ficar aqui. Vou me afastar um pouco. Yes. Agora tá ótimo? Ah, que bom. Então vou chamar a Mona. Agora que rolou aqueles ajustes finais, vou chamar a Mona aqui para entrar comigo. Deu certo. Pra gente começar. Envie o convite aí pra Mona. Mona, apareceu o convite aí pra você. Ai, Pri, maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui a Mona de novo. Agora sim. Agora Agora foi! sim. Que Agora bom, que bom. sim. Que bom, que bom. Olá, boas noites, né? Boa noite para você, da moçada Boa que está noite, aqui. Mona. Estou vendo aqui Moon Que honra Kenzo, te minha querida. receber. Estou vendo aqui uma moçada. Uma honra para mim também. Beijo para todos, todas, todes. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar. Tenho participado de algumas conversas online e tem sido uma experiência muito bacana, sempre muito bacana. Sim, é ótimo pra gente se conectar, já que a gente ainda não pode voltar para presencial. Creio Pois que é, daqui a pouco tempo aconteça de novo, né? Mas a gente está nessa fé, né? É a fé que tem, né, sim, aqui, né? A gente sabe que sim, quem está no momento ainda muito difícil, mas a gente tem muita fé de que isso vá mudar, né? Então, estamos aí, né? O processo de vacinação acontecendo, sim, está caminhando, as coisas estão começando a estabilizar, né? E aí, em breve, quem sabe, a gente consegue de novo estar no presencial, nesse calor humano que a gente tanto sente falta, né? A gente que vive de arte, de cultura, a gente gosta de aglomerar, né? A gente gosta da aglomeração, da muvuca, do povo todo junto, de abraçar, de festejar junto, né? Tá sentindo uma falta dos shows, uma falta daquela de estar num teatro, né? De compartilhar aquilo, que é uma outra experiência, né? O online ele ajuda,
mas ele não substitui totalmente, né? A gente sabe. Então, ó, agora já entraram aqui, a gente já tem uma galera aqui com a gente, então vou abrir Sim. oficialmente nossos trabalhos aqui, né? Hoje a gente recebe aqui a Mona Gadelha, que é cantora, compositora e jornalista. E desde 2014, a Mona é coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, que é uma escola de artes do governo do estado do Ceará. E além de ter essa trajetória lá no Porto Iracema das Artes, ela também é curadora, palestrante, escritora, enfim, o currículo, quando eu recebi o currículo da Mona, eu falei, socorro, senhor, tem muita trajetória, muita história, muita coisa para contar, né, Mona? Muita coisa para compartilhar de tudo que você já viveu, já viu, já criou, já compartilhou, né? E aí eu queria deixar esse momento justamente para você se apresentar, para quem ainda não te conhece, que está chegando aqui, né? Falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho como você chega aqui hoje para a gente trocar essa conversa. Ah, que bacana. Eu acho que eu posso me definir como uma pessoa muito inquieta e curiosa, né? Eternamente aprendiz. Acho maravilhoso poder aprender cada vez mais. Cada vez que eu converso com pessoas como você, eu aprendo. É muito bom e falar com as pessoas. Eu fui um adolescente nos anos 70 em Fortaleza. Então, anos 70, ditadura militar, né? Um ambiente bastante repressor, né? Com censura, um ambiente difícil, mas quando você é adolescente, eu acho que tá no ímpeto, né? Tá no nosso espírito querer fazer alguma coisa, querer movimentar, né, ousar, se rebelar. E eu acho que essa minha geração, né, dos anos 75, eu tinha 15 anos. Essa geração, a partir da metade dos anos 70, eu acho que foi uma geração que recebeu fortemente a influência do rock, né, em Fortaleza, do blues, as pessoas com quem eu convivia. Inclusive, uma notícia muito legal é que eu fiz uma dissertação, fiz um mestrado e a minha dissertação foi justamente sobre esse período do rock dos anos 70 em Fortaleza. E essa dissertação vai ser publicada, porque eu acabei de vencer um edital de publicação, né, da Fundação Valdemar Maravilha. Alcântara, e eu estou aí nos preparativos do livro que vai ser publicado, né? Essa dissertação em que eu conto justamente, eu falo desse período, né? Dessa nossa vontade de romper com as coisas, de ultrapassar, né, as fronteiras, né? Então a gente nessa época, quando eu falo a gente, eu falo muito dos amigos que dividiram comigo essa cena de rock, de blues que tinha em Fortaleza, que é o Lúcio Ricardo, o Sigbert Franklin, que formavam o grupo Perfume Azul. Então, esse grupo, o Perfume Azul e o Ronald Carvalho também, era uma banda com quem eu me apresentava bastante, né? A gente convivia. Eu era uma das poucas mulheres raras das mulheres, né, nessa cena. E era muito legal ter essa convivência. Eu acho que a gente nem tinha noção, tinha muita consciência dos perigos. A gente gostava de viver perigosamente, como dizia o Belchior, né? A gente estava ali naquele cenário de muita repressão, de muita caretice, mas a gente cantava o rock and roll na cidade e tinha um público bacana que nos acompanhava nos locais e tudo. Então, no final dessa década, né, de 70, a gente eu digo também Perfume Azul, dessa cena rock, nós participamos de um grande evento, né, que hoje a gente até chama de movimento, porque é tão emblemático para a história da música do Ceará, que é o Massa Feira. O Massa Feira foi uma ocupação de 4 dias no Teatro José de Alencar,
Mas quando eu falo que é movimento é porque juntou muitas vertentes e juntou toda uma moçada, toda uma juventude, né, que é uma juventude que vinha pós-pessoal do Ceará, né? E a gente acabou gravando um álbum duplo pela CBS, foi todo mundo para o Rio gravar, ficamos no Rio, foi uma experiência incrível. Então, isso aí o Massa Feira, né, o advento do Massa Feira, da Massa Feira, é um divisor de águas na minha vida, né, porque eu tinha 19 anos, eu estava chegando no Rio, entrando no estúdio de uma grande gravadora, assinando contratos com uma grande gravadora, e foi logo depois dessa explosão da música do Nordeste no Brasil, nos anos 70, né? Nos anos 70 houve uma eclosão do som do Nordeste, né? Do Ceará, de Pernambuco, né? Da Bahia já vinha com tropicalismo e tudo. E teve o lançamento do álbum, né? E eram muitos artistas, um álbum duplo com mais de 40 artistas. E ali foi aquele divisor, quer dizer, a partir dos anos 80, Rio, fico, não fico, voltei para Fortaleza, fiz a faculdade de comunicação, porque muito insegura com relação ao mercado de música, né? O mercado de música, a gente ama a música, tem a paixão pela música, né? Pela deusa música, mas a gente sabe o quanto é difícil sobreviver fazendo música. E eu quis ter uma rede na hora que eu me jogasse. Então, a minha rede foi a comunicação, o estudo do jornalismo, da publicidade. Enveredei por aí, depois fui morar em São Paulo, fiquei 28 anos em São Paulo, encurtando aqui a história, assim, cortando bastante a história. Fiquei 28 anos em São Paulo, onde eu lancei 7 discos, trabalhei com uma produtora chamada Brasil Bis, que eu criei junto com a produtora cearense também, chamada Mayra Salles, e com ela, com essa produtora, falando desse trabalho de curadora, a gente realizou e fiz a curadoria de um festival que tinha anualmente na Caixa Cultural, ali na Praça da Sé, em São Paulo, o Jazz na Caixa, que foi uma experiência incrível. E depois, em 2014, eu vim para Fortaleza, recebi esse convite para assumir a coordenação do Laboratório de Música do Porto Iracema. Cá estou, né? E sem parar. Se eu continuar falando aqui, eu não vou parar mais. E, Mônica, nessa sua trajetória toda, você já falou lá, né? Uma das poucas mulheres que tinha naquela época, nessa cena musical, do rock e tudo mais. Sim. E ao longo dessa sua trajetória, você viu ou não, né? Uma mudança significativa na visibilidade, na entrada das mulheres nas mais diversas áreas musicais, né? E aí a gente está falando tanto, né, das mulheres que estão no palco, das mulheres que estão produzindo, das mulheres que estão na técnica, enfim. Como que você viu essa mudança ao longo do tempo, dessa visibilidade e dessa presença feminina aí na música, né? Eu acho que tem sido uma evolução muito lenta, né? Muito mais lenta do que a gente gostaria. Muito lento, né? Eu acho que nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 3, 5 anos por aí, nos últimos 5 anos, né, é que eu percebo uma presença mais forte, né? Uma presença feminina mais forte, mas assim, ao longo desses anos, né, ao longo dos anos 60 para cá, eu acho uma evolução muito lenta, um espaço ainda muito conquistado, assim, com muita luta, né, com muito enfrentamento, com muita garra, com mulheres pioneiras, artistas pioneiras que tiveram coragem, ousaram, né, mas assim, há o machismo estrutural, né, o machismo ele é muito incrustado mesmo, né, não só na música, a gente está falando de música porque é a nossa área, né, mas a gente percebe nas pequenas sutilezas, né, por exemplo,
Às vezes na imprensa vão falar assim, a nova música brasileira, ou a música brasileira, os compositores. Raramente você vê a citação de uma compositora, né? Sim. Começa a falar, os maiores nomes da música brasileira, aí desfila uma série de nomes de compositores, e você não vê as compositoras sendo citadas. É uma coisa muito estranha, né? Então, Como se assim, não é uma... tivesse, né? Como se não Pois é, tivessem mulheres compondo e criando grandes obras, né? E a gente sabe que tem. sim, pois é, e é uma coisa, e também toda essa, vamos dizer assim, ocultação, né, os nomes, as pessoas ficam ocultas, né, ficam escondidas, né, então é preciso muita garra, muita coragem para enfrentar uma situação, um cenário que por si só já é muito já se coloca muito como em oposição ao que você quer, ao seu sonho. Só que eu venho acompanhando vocês, por exemplo, e tantos grupos coletivos de mulheres, assim, eu vejo isso com muito entusiasmo e com muita admiração. Eu vejo hoje as mulheres se colocando mesmo e tentando ocupar espaço. Não é fácil, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa definitiva, é uma coisa que eu vejo assim em processo o tempo todo, né? Eu adoro ver que as mulheres na música instrumental ou acompanhando bandas, não só no papel de vocalista também, mas tocando, né? Enfim, ocupando esse espaço que raramente a gente via, né? Sim. A gente tem avançado, mas é isso, né? Ainda tem muito, né? Aí quando a gente fala também da parte técnica, sabe, das mulheres produtoras musicais, das mulheres, por exemplo, aqui na Corpus, né? A gente foi gravar no estúdio da Oi, aqui, no estúdio Sim, Labora da Oi, aqui, pois é. sim, E aí a nossa equipe era quase toda feminina, né? E a gente foi gravar com umas das professoras que foram professoras do ASAS, né? Que é o Programa de Formação de Mulheres na Música que sim, a UI tem aqui no Rio. E aí a gente estava conversando com ela, que é a Raquel Lázaro, e a Raquel falou: há pouco tempo, no início, só tinha eu aqui. E isso a gente está falando de uma capital, né? Só tinha em operação de PA, só tinha eu e a Dani, né? Que é a Dani Pastore. Você está falando do Rio, uma capital, e há pouco tempo, mulheres operadoras de PA eram tipo duas na cena, sabe? Então, quando a gente para observar isso, né, ainda é um impacto muito grande, porque, né, mostra que demais, ainda tem é. muita coisa para a gente fazer, né? E aí você tocou aqui também num outro assunto que você falou do Porto Iracema das Artes, né? Sim, Eu, assim, admiro demais o trabalho que é desenvolvido lá, mas queria que você contasse um pouco para quem chegou aqui e não sabe o que é o Porto Iracema das Artes, o que acontece por lá, como é que funciona, para a galera ter uma sim, ideia, assim, de que é, que eu acho que também é um formato que é, assim, um formato de revolução também, que poderia, inclusive, ser adotado por outras cidades, né? sim. Porque a gente falta muita formação artística no Brasil, gratuita mesmo, com apoio do governo, né? A gente Sim, vê, sim, tem muita ONG aí construindo isso, mas assim, isso estruturado mesmo como uma política pública dentro de um governo ainda está faltando muito, né? sim, sim. Você falou de técnica, eu lembrei também que aqui em Fortaleza a gente tem uma técnica muito querida eu venho trabalhando bastante com ela, que é a Nayara, Nayara Lopes. Começou como hold, hoje ela grava, faz tudo, pinta e borda. Então, a gente fica lembrando das mulheres, assim, sempre convido Nayara para trabalhar com a gente, estar tá junto, assim, com relação também a instrumentistas, daqui a pouco eu falo do Porto, eu também o mais recente, os trabalhos mais recentes, eu me apresentei com uma banda chamada As Ritas, formada só por mulheres também, a Brena Freire, que toca todos os instrumentos de cordas, maravilhosa, né? A própria Nayara tocando
baixo, e a Ema Barros tocando, aliás, Nayara tocando bateria, ela toca baixo também, mas nas Ritas toca bateria e a Ema Barros tocando baixo. Então, foi uma experiência que eu sempre tive vontade de fazer. Cheguei em São Paulo também a me apresentar uma vez no Centro Cultural São Paulo com uma banda formada por mulheres, com a direção musical da Ana Friedman, grande professora e pianista. Você vê, a gente começa a desfiar, começa a aparecer e surgir muitos nomes femininos, e é maravilhoso, né? Saber E o que falta que é essas pessoas, visibilidade, né? sim, né? Corpos visíveis, né? Temos que sair dessa invisibilidade e tornar visíveis. O Porto Iracema, como eu te falei, eu cheguei em 2014, né? E fiquei realmente fascinada pelo projeto da escola Porto Iracema das Artes. Eu estou na coordenação do laboratório de música, e existem mais as outras linguagens, né? A dança também tem o seu laboratório, cinema, voltado especificamente para roteiro de cinema, as artes visuais e teatro, né? Então, são coordenações, né, que atuam numa sinergia, né, num grande intercâmbio de ideias, de troca de ideias, de discussão, de reflexão, muita pesquisa, e anualmente há o processo seletivo de cada laboratório, né? Vou falar do laboratório de música especificamente. Anualmente é lançado um processo seletivo, que é um formato de edital, mas não é um edital, né? Um processo seletivo mesmo, porque a seleção se dá de forma muito diferente. É uma escola, né? O Porto Iracema é uma escola. Então, só que é uma escola muito especial, muito diferente, porque no caso do laboratório de música e dos outros laboratórios, são selecionados 4 projetos, e esses 4 projetos, depois da seleção, passam por uma imersão de 7 meses na escola, com atividades que são orientadas pelo que a gente chama de tutor ou tutora, né? Que é um profissional, uma profissional escolhido e pensado junto comigo e com as pessoas de cada grupo, dos 4 grupos. Tem essa orientação, tem também algumas oficinas, né? Quando a gente, antes da pandemia, né, que foi uma tristeza total essa pandemia, né? O Porto Iracema, que fica aqui na Rua Dragão do Mar, na Praia de Iracema, na nossa querida Praia de Iracema, o Porto, assim, nossa, aquela movimentação linda no fim de tarde, as pessoas no café, as pessoas, uma pessoa tocando violão, outra cantando, outra dançando, uma escola de arte, né? Dava um prazer de ver as pessoas ali interagindo e tudo. Com a pandemia, tudo passou, infelizmente, né, a ser praticado online. Então, foi a primeira experiência esse ano, né, de ter essas atividades, porque nessa imersão, por exemplo, a gente traz a tutora, digamos, por exemplo, a Bad Sista foi tutora de Munkenzo, que está aqui, inclusive estava aqui assistindo. Esse ano, se fosse num tempo, né, normal, digamos assim, entre aspas, a Bad Sista teria vindo para cá, para ficar, né, horas na sala de estúdio com Munkenzo em Sobral, inclusive porque quando o artista não é da capital de Fortaleza, a gente se desloca, né, para as tutorias acontecerem na cidade. Então, Munkenzo em Sobral teria a presença de beticista, eu iria junto e seria uma coisa muito, muito bacana essa experiência, mas sim, aconteceu online e, por incrível que pareça, o resultado do trabalho é lindíssimo, belíssimo. Inclusive, Munkenzo vai estar agora nessa sexta-feira, apresentando esse trabalho que foi desenvolvido no Porto Iracema, né? Sexta-feira agora, no YouTube do Porto Iracema. E o que é mais legal é a diversidade, a grande diversidade de trabalhos. Então, assim, de música experimental até ópera já passou pelo Porto. E são 4 projetos todo ano.
com as atividades de tutoria e também de oficinas, e há um incentivo muito grande, um estímulo para que esses projetos de música se intercambiem com o de dança, com teatro, vivam uma escola de música na sua real dimensão de colaboração, né, de participação e integração entre todo mundo. Estou resumindo assim muito pouco, porque te Não, é convido para muita coisa, é conhecer. muita coisa. E é encantador, né? Porque já tem, né, 8 anos, né? Sim, Que sim, vai fazer 8 anos, né, esse mês, né? sim. Exatamente. Estamos no Eu mesmo achei engraçado, aniversário. porque assim, pois é, eu achei muito simbólico, porque foi inaugurado em 29 de agosto de 2013. A Sim. Corpus vai ao ar esse ano no dia 29 de agosto, no mesmo dia Ah, do que aniversário barato, do que Corpus, barato, entendeu? sensacional. Já vamos fazer uma Achei assim uma ponte e conexão muito faz uma. linda. Demais, demais. Pois é. Né? E aí, E aí, eu ia até te perguntar, né? Porque a gente fala assim, quando a gente vê o projeto da escola por ter a Semana das Artes, sabe? E ver resistindo a mudanças de governo, né? Porque, assim, apesar de ter sido, né, um governo que meio que deu continuidade ao anterior, né? Que sim, era a mesma, né? sim, governador Camilo Santana, sim, Pois é, mas a gente vê, geralmente, tem projetos, né, que são estruturados assim, que não deveria, né, mas a gente sabe que no Brasil acaba acontecendo muitas vezes assim, projetos que são muito bons, que dão muito certo, quando a gente fala principalmente de arte e educação, que eles sim. são deixados, né, de lado, Descontinuados, mudança de é descontinuados verdade, e tudo mais, verdade. mesmo quando tem, né, resultados positivos. É, E isso me impressionou muito, né? Quando eu conheci, né, o Porteira Acima das Artes, eu me impressionou. Tipo, 8 anos um projeto como esse acontecendo, sim. do governo, sabe? Isso tem um peso muito grande, isso é muito simbólico, né? Isso é muito simbólico. E aí eu ia até te perguntar, assim, o que você acha que foi crucial, assim, né, para se perpetuar esse trabalho, né? Qual é o, assim, digamos assim, qual o segredo, né? Porque a gente às vezes cria alguns projetos, né? E o medo ou a dificuldade é como não fazer com que eles sejam descontinuados, né? É como continuar alimentando para que eles sigam aí, né? Trazendo o que eles se propõem a trazer. Como você falou, são governos, né, que se continuaram, né, Cid Gomes e Camilo Santana, mas é como você falou, né, tudo a gente nunca sabe as coisas que podem acontecer, mas nesse caso, eu acho que são muitos fatores que colaboram, né, primeiro porque eu acho que a escola mostrou uma potência, né, uma potência, uma consistência, né? Uma coisa que a nossa diretora gosta de muito falar, Beth Aguaribe, querida Beth Aguaribe, ela fala da produção de conhecimento, né, de reflexão. Ela costuma muito citar o Rancière, que está na base da filosofia do Porto, que é a partilha, né, a partilha dos sensíveis, a partilha do sensível, a partilha, essa preocupação estética, né? Não é uma escola que está assim voltada para como é que você vai virar um astro, você vai ser um sucesso, você vai chegar no mercado, né? Claro, a indústria cultural está aí e, consequentemente, você, como artista, e vai trabalhar e vai lançar seus discos, vai fazer seus shows, você, né, almeja se inserir, né, numa indústria, numa cena, mas não é essa, o que eu acho bacana, que eu acho incrível no Porto. Eu queria ter tido essa oportunidade quando era mais nova, que eu morava em Fortaleza, e muitas tutoras, muitos artistas falam isso. Puxa, eu lembro do Christian Oyens, quando chegou, falou assim, puxa, eu queria ter participado, eu queria ter tido essa chance de participar dessa escola. Mário Diné falou a mesma coisa. A Sueli Mesquita também, a Sueli, eu quero estudar no Porto, eu queria uma escola assim, queria uma escola
dos sonhos, né? Que é aquela escola que te dá uma liberdade criativa, né? Que é que é fundamental na arte. Você tem que fazer, você tem que criar. O ato de criar é um ato libertador, né? O ato de se expressar, de você ter eu, por exemplo, quando comecei a fazer música, era uma necessidade de me expressar, de me colocar diante do mundo, de uma situação nova que a gente estava vivendo. Então, o Porteracema tem essa liberdade criativa, né? Não, as coisas não são tão sempre simples e fáceis, não são. As coisas difíceis e complexas é porque elas são muito consistentes e precisam de aprofundamento. Então é uma coisa muito bacana o trabalho das coordenações nesse sentido e da própria direção da escola de conversar muito e de pensar muito, assim, esse gesto de pensar. Isso eu sou fascinada por essas questões do pensamento, né? Tem uns amigos que falam, você é muito teórica, devo ser. Mas eu gosto muito de pensar, de refletir, né? Até porque a gente vive num mundo que você tem que dar respostas rápidas e às vezes as respostas não estão ainda, elas estão sendo semeadas, elas estão em processo de crescimento, de evolução, né? Então eu vejo o Porto, né, assim, quando eu vejo a cena, especialmente da música, né, do Ceará, eu vejo um movimento, né, eu vejo uma riqueza, uma potência na sua diversidade, né, de cada artista com a sua história, com a sua trajetória. É claro que cada um tem uma experiência única, né? Você pode até entrar com um projeto no Porto e depois descobrir que esse projeto não é o projeto que você gostaria de fazer, que você vai, enfim, você ter essa liberdade, você tem o direito de errar também. Eu acho incrível o Neil Gaiman, né, que ele tem um livro chamado, acho que é O Erro, é uma coisa, a liberdade de poder errar é uma coisa também importante. Então, assim, não há aquela, digamos assim, obrigação de um edital que pede para você fazer uma prestação de contas e que você tem que gerar um produto no final, porque tem a prestação de contas ali, né? Os editais, a gente vem, né, participando muito, eu participei já de muitos editais e tudo, e tem uma prestação de contas em que você tem que estar ali mostrando que você gravou tantas horas no estúdio, fez tantos shows, o resultado é um disco, ou é um, sei lá, o Porto Iracema, o trabalho no laboratório é um processo artístico, um processo de criação, né? É um processo de criação que pode resultar, por exemplo, no trabalho do Vacilante, a banda Vacilante, maravilhosa também de Fortaleza, que criou um álbum visual, né? E esse álbum visual foi inspirado nessa situação de pandemia, né? Quando eles começaram no laboratório, eles pensavam em montar um espetáculo, né? Claro, usando os recursos visuais, porque a música do Vacilante é uma música muito imersiva, uma música muito que te leva para quase uma paisagem sonora, também é paisagem sonora, mas é experimentação, é música eletrônica, é canção, é tudo junto. E o Vacilante fez essa opção de lançar um álbum visual e ficou muito bonito. A Maria Beraldo foi a tutora deles. Então eu vejo isso, né? Agora, com relação ao que você falou no início, dessas políticas, né, que são às vezes descontinuadas e tudo, o que a gente sempre espera e torce, né, e tem a expectativa de que um projeto sólido como esse seja um projeto que permaneça, que continue. Eu tive, por exemplo, a experiência, quando era adolescente também, de participar de aulas de música clássica, veja só, contrabaixo acústico numa orquestra, a orquestra do SESI, em Fortaleza. E essa orquestra também foi um momento revolucionário, porque crianças e jovens, a maioria em situação social muito precária, né, tinham essa oportunidade de estudar música clássica. E eu, no meu fascínio de música, que é um todo, né, eu gosto tem uma amplidão assim no meu gosto musical, e eu também
gostava de música clássica e fui estudar contrabaixo acústico no SESI. Depois tive que sair, porque realmente minha mãe falou, bom, agora tem que fazer cursinho e vestibular, né? Agora não... Enfim, aquelas coisas. Mas foi um projeto que foi descontinuado, né? E muita gente que passou pela orquestra de cordas do SESI, até hoje está aí tocando por aí, pelo mundo, pelo país e tudo, mas eu não lembro exatamente o tempo que durou, mas foi bem curto o período, né? É uma pena. Imagina se isso ainda existisse, né? Aqui no Rio, a gente teve um projeto que se chamava o Ocupa Escola, né? Sim, Eram ocupações artísticas, que era um projeto que era também ligação do terceiro setor com o governo, a prefeitura, que eram ocupações artísticas em escolas. Então tinha um produtor, uma assistente, e começava-se um movimento de entender quais as aptidões, o que os alunos queriam. E aí, todo mês, tinha uma atividade artística lá, uma ocupação artística, onde ia ter oficina, apresentação, os alunos se apresentavam também, que faziam rap, fazia passinho, que dançava, tinha... E era uma fechada e uma aberta para a comunidade. Então, além de ter essa fechada para os alunos, com as oficinas e tudo mais, tinha uma que era aberta para toda a comunidade do entorno participar e transformar, de fato, as escolas municipais em centros culturais. Infelizmente, mudança de governo, e aí, né, até porque a gente traz isso também, assim, também foi descontinuado. Mas a gente via, assim, e é muito interessante quando você fala também desse espaço aberto de criação, que esse Ocupa Escola também era assim, não era assim, que legal. vou chegar aqui com uma oficina de tal coisa e pronto. Não, era, vou chegar aqui nessa escola, vou entender o que os alunos querem e vou trazer para eles o que eles querem. Para Sim, eles poderem criar junto, né? Para eles poderem transformar, para eles poderem se apropriar daquilo e ser um espaço de criação, de trabalho e de crescimento mútuo, né, e contínuo, né? E essa aliança da educação com a cultura, né? Eu acho que tem uma potência tão grande, a gente vê tanta transformação. Eu fui para a sim, área cultural por causa disso. Eu estava lá me formando em comunicação, também sou formada em comunicação, estava lá me formando em legal. comunicação e aí não fui contratada no estágio que eu fazia, que era um estágio corporativo, tá? Aquela coisa meio terninho, tá? E aí fui parar no centro cultural. Eu já fazia teatro como hobby, né? Como amadora, né? Tal. Já fazia teatro nesse lugar de teatro amador. Gostava muito, já produzia algumas coisas, assim, mas nada profissionalmente. E aí fui ser assistente de comunicação num centro cultural da prefeitura. Sim, E aí aquilo, a mudança que eu vi acontecendo naquele espaço, nas pessoas que frequentavam o espaço, e aquela ligação da educação com a cultura, com a arte, como agente de transformação, aquilo me fez continuar. Então, eu acho que trabalhos assim como Porto Iracema e como trabalhos que tantas ONGs, né, fazem, né, e que às vezes não recebem nem incentivo, né, por isso, e estão aí tentando sobreviver nesse momento, principalmente, né, com perdas de patrocínio e tudo mais, são trabalhos essenciais, né? A gente precisa entender a cultura também como um agente de transformação social, né? totalmente. O momento que nós estamos agora é um momento terrível, né? É o pior dos mundos, né? Cada dia a gente tem um sobressalto, um susto, né? O incêndio agora da Cinemateca foi uma coisa de uma tristeza, né? Deixa a gente assim com muita indignação, né? É muita indignação de tudo isso. Né? A gente sabe que A podia ser cultura evitado, né? brasileira, a cultura brasileira sendo tratada, né, de uma forma totalmente desrespeitosa, né? E quando a gente
sabe da exuberância que a gente tem, né, nesse país, né? Na música, todas as artes, né? Especialmente na música, que é o que a gente tem, que é o nosso campo de trabalho, né? Eu, antes do Porto, também tive uma experiência muito bonita numa ONG, numa organização em São Paulo, em Poá, né, uma cidade próxima de Mogi das Cruzes, se chama Reino da Garotada de Poá. Estão até aqui no Instagram também. E eu fui coordenadora de um ponto de cultura. Esse ponto de cultura foi um projeto, né, um programa do ministro Gilberto Gil, né, depois do Juca também, Juca Ferreira, que continuou e tudo. E o ponto de cultura se chamava Memórias do Olhar, existe ainda. E a proposta é por como eles tinham um acervo muito grandioso de fotos belíssimas, que inclusive não se sabe assim, quem são os autores dessas fotos, mas são fotos artísticas. Nasceu daí, por isso que é Memórias do Olhar. E eram formação em vídeo, em fotografia, e eu vivi experiências muito lindas, muito bonitas lá também, nesse projeto, né, que continua. Né? E nesse momento, quando surgiram os pontos de cultura, foi uma coisa incrível, né, de projetos artísticos espalhados pelo país todo, muitos, né, fui a muitas reuniões, eu me lembro de muitas dificuldades que muitos grupos tinham para prestar conta também, essa parte burocrática da administração e tudo. Muitas reuniões eu fui para participar desses treinamentos e tudo, que é o lado que tem que ter, né? Essa parte burocrática, executiva, não tem como fugir para as coisas funcionarem, tem que ter. Então foi uma experiência também muito bacana, né? Lembrei agora, você relatando a sua experiência, eu lembrei dessa passagem pelo Reino da Garotada também, com fotografia e vídeo, né, com audiovisual. Não, é muito importante, assim, a gente vê realmente processos de transformação que a arte, que a cultura conseguem promover, né? Até mesmo no combate à violência, na mudança de trajetórias de pessoas, né? É uma riqueza, né? Que abre possibilidades, né? E aí, falando em possibilidades, em questões aí, né? A gente estava no Papos Visíveis da última segunda-feira. Eu estava conversando com a Renê do Se Rasgam, lá de Belém do Pará. Muito E bacana. aí a gente teve a participação da Keila também aqui. E aí elas estavam falando da dificuldade, né, de serem mulheres nortistas e de ter essa visibilidade mesmo para a música, para a criação dos artistas da região norte do nosso país, né? E a gente sabe, né, a gente ainda tem muitas barreiras, né, quando a gente vai falar sobre visibilidade, principalmente no campo da arte, da música. E você começou lá nos anos 70 com rock e blues no Nordeste, né? Com certeza aí você enfrentou muitos desafios, né? Porque mulher nordestina, ditadura, rock, blues, numa região que, né, não era assim famosa por esses ritmos, né? Assim, Claro. era uma cena que estava iniciando, né? Tudo, né? E aí, você enfrentou essas barreiras, você passou por isso e hoje você está aí coordenando um laboratório, incentivando outras jovens a construírem suas trajetórias. O que você acha aí, o que te motivou a não desistir nessa trajetória e o que foi essencial para você? Assim? O que você diria assim, sem isso eu acho que eu não teria continuado? Nossa, que pergunta muito interessante, complexa e difícil de responder. É muito. Deixei mais complexo e difícil para o final. Mas é bacana, porque é uma reflexão, né? É muito doloroso, né? É um caminho muito doloroso. E eu acho que só depois de um tempo, porque a gente vai jogando tanto amor, né, no trabalho, a vontade, né?
de ter uma coerência, de ser verdadeira, de ser transparente, ao mesmo tempo ser visceral nas coisas que a gente faz. E aí, às vezes você leva muita porrada, né? Você leva muito boicote, né? Do próprio começo de fazer rock, do rock ser é uma música muito simples fazer rock, né? O blues, mas o blues é muito, poxa, são só esses acordes e tudo, mas quer dizer, se a gente for pensar hoje nisso, é uma grande idiotice, né? Você reduzir um gênero tão fantástico, tão profundo, com essa visão, uma visão restrita, né? Uma visão pequena mesmo. Então, assim, foram muitos boicotes, sabe? Muitas vezes boicotada, muitas vezes fora da festa, né? A festa está acontecendo, eu estou aqui de fora assistindo. E hoje eu me vejo assim, puxa, que bom que eu resisti, porque uma das coisas que são mais incríveis para mim, uma das coisas que mais me estimulam é que hoje eu vejo assim pessoas de 20 anos que descobrem o meu trabalho e curtem meu trabalho. Quer dizer, significa que o meu trabalho não ficou datado, né? O meu disco que foi lançado em 96, eu vejo as pessoas descobrindo esse disco, né? Eu recentemente fiz um trabalho na trilha de uma minissérie que deve sair em breve, chamada Meninas do Benfica, da diretora Roberta Marques, diretora cearense que mora em Amsterdã e uma grande realizadora, Roberta, e me convidou, né? E ela me convidou por causa de uma música, que foi essa música que entrou no disco Massa Feira em 1979. E é muito interessante porque o convite aconteceu lá no café, no Porto Iracema, eu lá e tal, Mona, aquela música Cor de Sonho, nossa, aquela música é marcante para mim, é muito incrível, quero conversar contigo. Eu acabei fazendo esse trabalho com ela, que foi um trabalho muito interessante, muito instigante, né, de fazer, de pesquisar, porque ela queria muito que fossem artistas do Ceará, que fossem que a gente tivesse um cancioneiro, tivesse uma trilha, né, com artistas do Ceará, e ela queria muito, e a gente acabou conseguindo que fosse a gravação original do disco Massa Feira, de 79, que eu estou ainda com a voz de menina, né, com 19 anos, esse fonograma original que pertence à Sony hoje, então houve toda uma negociação para a gente ter esse fonograma e o que vai entrar na trilha é essa música original. Então isso é muito, sabe, é muito gratificante para mim, é muito bacana, porque pelo meu temperamento de pesquisadora, de leitora, de criadora, eu nunca imaginei essa coisa muito da indústria cultural, de ser uma superstar, de estar com os spots nas TVs, as pessoas correndo atrás, nunca pensei isso. Sempre pensei de ter um espaço em que eu pudesse criar, compor, mostrar meu trabalho, viver disso, ter as parcerias com as pessoas, conviver com as pessoas. Então, quando você fala, né, algumas vezes você pensa em desistir, sim, eu mesmo escolhi ter dois caminhos, que foi o caminho da música e do jornalismo, com o jornalismo ali, né, a comunicação, me puxando de um lado e a música do outro, e indo com os dois, porque não fui aquela artista que se jogou com tudo de vou cair na estrada, vou cantar nos bares e tudo, que eu acho linda essas trajetórias também, das artistas que fizeram essa escolha. Mas como você falou, chegar até aqui, né, tá nesse momento na coordenação do laboratório, criar, conviver com novos artistas, rever e continuar compondo com os amigos veteranos também, é maravilhoso. É de fato um privilégio inspirador, né? Porque a gente sabe que é muito desafiador, né? A gente que vive de arte, de cultura,
a arte no geral, né, no Brasil, né? A gente sabe que é paixão, né? É amor, né? Sim. Se a gente não tivesse amor E é pra gente, legal a porque gente não céu. e é interessante você já ter feito essa trajetória, já ter saído de Fortaleza, foi para São Paulo e voltou, porque muitas vezes você conversa com as pessoas mais jovens mesmo, né, que ainda não fizeram esse trajeto, e às vezes as pessoas estão dentro de uma, né, de uma ansiedade, dentro de um âmbito assim mais de muita expectativa, essa coisa. Eu falo, opa, opa, não é isso não, não é assim não. Não é assim, não é dessa forma, não é por aí. Vai ter muita desilusão mesmo, mas o que vai valer são as coisas boas, o que vai valer vai ser criar uma nova canção e estar no palco e as pessoas ouvirem, vai ter aquela pessoa que vai te ouvir e que vai te amar, e vão ter as pessoas que vão puxar o tapete, que vão boicotar por você ser mulher e tudo mais. Mas vale mais o amor que você vai conquistando no caminho, eu acho. Eu acho que até, né, a gente está chegando aqui no final, né? E eu queria só pegar um gancho do que você Uhum. falou, porque tem muito a ver com o que a gente pensou para Corpus nessa edição, né? Para falar de como o afeto, né, ele tem uma força transformadora, né? Em como a gente pode Demais. fazer a arte através, trazer o afeto através da arte, fazer a arte com o afeto, e como isso pode trazer temas, por exemplo, a gente trabalha muito questões de gênero e sexualidade, a gente fala muito sobre machismo, Sim, LGBTfobia, sim. sobre liberdade, sobre a gente Homofobia ser quem a total. gente é, Sim, né? Pois é. E aí, como que a gente fala sobre isso? Trazendo para um lugar do afeto, da empatia, do assim, né? Vamos nos acolher nesse lugar e vamos trabalhar sim, esses temas, né? De uma forma que a gente fale sobre isso, trazendo as pessoas para junto da gente, trazendo sim, elas para conversar com a gente, sim. né? E é isso, e vai ter muita dificuldade, né? A nossa primeira edição, por exemplo, a gente foi censurada aqui pelo governo. Uau. E aí, aquele momento que rolou, teve um período aí que o prefeito achou que ele era curador de arte, né? Então ele resolveu censurar Que essas coisas absurdo. que a Que gente passa absurdo. por aí, né? E aí é isso. E 3 anos depois a gente está aqui conversando e criando, por quê? Porque por conta do afeto, por conta desse E amor que isso a é gente muito tem que fazer legal. isso acontecer. O afeto realmente é a força que move. É a força que move. Eu lembro do surgimento da internet, né? Lá em 1996 por aí, e assim a internet foi fundamental porque é, estabelecia essas pontes. Eu ficava sabendo que uma pessoa que mora em Manaus, uma pessoa que mora em Barcelona conhecia o meu trabalho e isso era muito bacana. De repente você assim, não estou tocando nas rádios, não estou no mainstream, mas aí você sabia que uma pessoa em Amsterdã estava ouvindo sua música e escrevendo para você, hoje eu passei o dia ouvindo seu disco. Isso é muito legal, isso só foi possível com a internet, né? Eu queria também falar, porque tem uma pessoa aqui, o Paulo Alcântara, ele falou que participou do álbum Massa Feira como fotógrafo. Mandar aqui um beijo para você, Paulo, que legal. Legal você lembrar. É isso. Ai, conversa maravilhosa. Mas vou aqui para o Adorei, encaminhamento final, obrigada. porque, né, daqui a pouco o Instagram nos derruba. Então, essa limitação de tempo aqui, poderia continuar aqui conversando por muito tempo com você, né? Agradecer também todo mundo que ficou aqui com a gente, agradecer você, Mona. Beijo para De fato, todo foi mundo. uma honra e uma Obrigada. inspiração a gente poder trocar essa ideia com você, porque a gente sabe da importância da sua trajetória, né? Do seu trabalho. E queria aí deixar esse espaço para você se despedir também, deixar aí suas palavras finais, recados e tal. Pedir para a galera aí que não conhece, não curte ainda Corpos Visíveis para seguir a gente. E no dia Sim. 29 a gente vai ter a mostra com muita música, são 4 shows. A mostra vai ser no Instagram ou no YouTube, no canal de vocês do Vai ser no YouTube. YouTube No da YouTube. coletiva delas, que é a realizadora da mostra, que é a minha produtora, né? É o nosso hub criativo aqui do Rio de Janeiro, que a gente produz eventos, filmes, tem também uma plataforma de empreendedorismo feminino, que é o Frilas, Que e aí vai ser lá no legal. nosso canal da Legal coletiva. demais. Não, eu vou encerrar dizendo parabéns para vocês, assim, falando que é muito lindo ver, né, as mulheres assim juntas fazendo, a gente
Eu recentemente estive na curadoria do pitching da WME, né, da Cláudia Seff e da Monique Dardenne, e encontrar as pessoas e trocar ideias. É um evento lindo, né? Sim, eu Vejo estava também as trabalhando mulheres nele, na aqui. sessão. Olha, que legal. Claudinha, maravilhosa, amiga muito querida. E assim, vejo cada vez mais, né, essa participação feminina. Isso tem que permanecer, isso tem que se ampliar, e quero falar isso, que a minha mensagem é parabéns para vocês, né? Obrigada. Vamos juntas, cada vez mais, né? Vamos Outro juntas. projeto lindo também que eu participei, fazendo uma conversa, o projeto Canta Mina, de Sobral, enfim, das meninas aqui de um grupo também, mulheres do Ceará, música do Ceará, as mulheres estão aí, então, finalmente, estamos arrombando a festa. Bom, que bom que a gente continue assim, vida longa para os nossos projetos, vida longa para o Porteiracema das Artes, vida Para longa para vocês toda a sua também. carreira, sua trajetória, os seus discos, Mona. E a gente Obrigada. vai aí construindo juntos. Obrigada. Beijos. Obrigada. Beijo. Boa noite para Beijo. todas, todos, todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.